Então hoje nós vamos para o passo 4, né? Seguindo a sequência da semana passada. Um coração que dá. Se chama, é esse o título de hoje. Dê porque esse é seu papel. Dê porque é seu papel. Porque Deus é quem Ele é. Uma mulher segundo o coração é uma mulher que dá. Como cristãs devemos dar. Como esposas devemos dar. Como mães devemos dar. Como solteiras devemos dar. Este é o nosso papel, nossa tarefa recebida de Deus como suas filhas. Damos o sorriso, a saudação, o abraço, o elogio, o encorajamento, o louvor, a refeição, o tempo, o ouvido que escuta, a carona e a lista não termina. Então, como é importante, né? A gente entender que essa também é a responsabilidade de uma mãe, segundo o coração de Deus, que é dar, que é se doar, que é dar o nosso melhor, dar o nosso tempo muitas vezes, dar a casa organizada, a refeição, a organização da casa, dar um lar harmônico para os nossos filhos e os nossos maridos. O quanto é importante a gente dar, nos doar. E dê generosamente. Muitas vezes a gente dá com aquele peso, né? Dá com aquela saturação. Mas não. Nós devemos ser generosos ao dar. Preste atenção nessas duas passagens do Novo Testamento sobre plantar e colher. Aquela que semeia pouco, foram trocados os pronomes, tá? Para ficar mais harmônico com o livro. Aquela que semeia pouco, pouco também ceifará. E a que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Pois aquilo que o homem, uma mãe, semear, isso também ceifará. Conforme considerei o princípio de plantar e colher, percebi que, de modo geral, o que eu colocava diariamente para as minhas filhas. Sementes de paciência ou impaciência. Fé ou falta de fé. Bondade ou egoísmo. Seria o que eu poderia receber de volta nos anos vindouros. Então a gente tem que sempre prestar atenção no que a gente está plantando. Não adianta a gente querer lá na frente colher filhos amorosos, pacienciosos, se a gente não está plantando isso hoje. Se na correria do dia a dia muitas vezes a gente não para, se abaixa, né? Dobra o joelho ali, fica olho no olho deles e entende o que eles querem. Tem algumas mulheres maravilhosas, uma agora entrando, a minha sogra, que estiveram lá no meu evento na terça-feira. Olha a minha xícara nova, Nath mais vinho. Uma só carne, feita pela Simone, maravilhosa. Além de compor a minha música, né? Me levou essa xícara maravilhosa. Algumas mulheres que me acompanharam na terça-feira no evento Mãe, essa não é a sua identidade, porque esse não é o nosso único papel. Somos sim mães, mas antes de sermos mãe, somos mulher. E antes de sermos mãe, somos esposa, muitas vezes, né? Na ordem natural. Então nós não podemos esquecer desses nossos papéis. E muitas de vocês viram o quanto a Vitória, principalmente, né? Que já tá um pouquinho maior, com 4 anos, ela queria a minha atenção. Né? Eu tava lá, não foi programado delas estarem conosco lá no evento, não foi programado por mim, né? Mas o papai delas queria fazer uma surpresa pra mim. E então acabamos levando elas, né? E ele esqueceu de comunicar algumas coisas. Se tivesse dado a ideia antes, eu teria organizado alguém pra ficar com elas, né? Pra sogra, pra avó poder aproveitar, pro pai poder aproveitar, mas enfim, os planos de Deus são melhores do que os nossos. E por muitas vezes a Vitória ia lá na frente, deitava, rolava no palco, se abaixava, me chamou. Uma hora que eu tava caminhando entre as mulheres, ela disse: mãe, essa palestra tá top. Por quê? Porque ela tava querendo a minha atenção. Então eu me abaixei, olhei no olho dela, agradeci que ela tinha me elogiado, dei atenção pra ela. É a forma que eles têm de dizer: ei, eu também quero participar, né? Então plantem hoje o que vocês querem, o que nós precisamos plantar hoje, que a gente quer lá na frente colher. Porque lá na frente não adianta querer colher bergamota se eu errei a semente e plantei laranja hoje. Então prestem muita atenção nisso. Dê sem esperar nada em troca, né?
Então, não dê esperando, eu vou dar isso porque a minha filha vai fazer isso, né? As recompensas, cuidem com isso. Porque quando eu dou algo esperando algo em troca, eu não tô sendo generoso. Eu não tô sendo verdadeiro. Eu tô sendo interesseiro. Então, cuidem isso, inclusive dentro das casas de vocês. Tá bom? Tá bom? Camila, é o que falamos ontem. Exatamente isso, né? Os nossos filhos, eles exigem tão pouco de nós e nós achamos que eles exigem muito. Eles querem tão pouco, né? Lá no evento, as meninas, a Camila tava lá, eu podia ignorar a Vitória, né? Eu tava lá com o microfone na mão, falando conteúdos sérios por muitos momentos, eu podia simplesmente ignorar. Mas ela não ia sair da barra da minha saia, da barra da minha calça, né? Então, 2 segundos que tu baixa, se conecta com a criança, pede, né? Porque eles têm que entender que tudo tem o momento. Pede, a mamãe agora tá falando com as meninas aqui. Conversa, explica pra elas, pra ela, pra que ela se sinta importante, porque ela é. Ela é muito importante. Inclusive, se eu estou aqui hoje, onde eu estou, vivendo o nível de vida que eu estou vivendo, muito tem a ver principalmente com a Vitória, né? Lá no começo, ela que me tornou mãe. Então, muito tem a ver. E eu preciso ser honrada, agradecer, ser grata a ela. Um coração que se diverte. Olhem isso. Morar em uma casa deveria ser uma grande diversão para todos os membros da família. Para tornar isso verdade em minha casa, trabalhei para desenvolver o uso e usar o senso de humor. Como é importante nós ditarmos o ritmo da música. Nós somos as responsáveis por isso, muitas vezes, né? Porque a gente sabe que a responsabilidade, já falamos sobre isso, a responsabilidade de um lar ser organizado, de um lar ser funcional, é nossa. Mas de divertir esse lar também é. Quantas e quantas vezes o Vini chega e nós estamos cantando, gritando, correndo, brincando, rolando, e ele entra no clima. Quantas vezes eu tô ali arrumando as roupas, né? Porque eu gosto muito da organização, de ter as coisas muito bem organizadas, porque imprevistos podem sim acontecer e eles vão acontecer. E a gente precisa estar sempre preparado, o mais preparado possível. Porque senão as coisas podem não acontecer. Se eu não fosse uma mulher preparada, eu não estava aqui com vocês hoje. Porque esse livro, né, eu já tô lendo ele há tempo, mas conforme eu vou lendo, semana passada eu já tinha preparado todo o conteúdo que eu estou falando hoje. Porém, não deu tempo, né, porque tem alguns capítulos aqui que a gente se aprofunda mais e eu prefiro entregar com qualidade do que entregar de qualquer jeito, né. E hoje, quando eu fui dormir, né, quando eu fui dormir ontem à noite, anteontem à noite, depois do meu evento, eu fui dormir muito tarde, né? E o meu corpo físico e emocional realmente estavam bastante, eu tinha exigido muito deles, né? Além de ter vindo de uma semana bem intensa, eu viajei na quarta-feira, cheguei na segunda de manhã, né? Corri, na terça de noite tinha um evento, então meu corpo ainda está clamando, porque eu ainda não consegui descansar e repor tudo em ordem. Então, quando eu cheguei na terça-feira, meia-noite e pouco em casa, e vi que a minha designer não tinha postado que a live era ontem de manhã, eu disse, né, fui salva de última hora, porque realmente eu sabia que meu corpo estava precisando dormir. E eu remarquei para hoje de manhã, né? E hoje de manhã, reloginho despertando 10:05, olhei para aquele relógio e pensei aquilo que a gente falou lá no evento. O tal do sabotador soneca, né? Vou deitar mais 5 minutinhos, vou dormir mais um pouquinho, porque eu mereço, né? O meu cérebro querendo me sabotar. E realmente meu corpo físico está, o emocional também, tá bem cansado, mas muito grato, muito agradecido. E eu dormi mais 5 minutinhos. Só que você sabe que os 5 minutinhos de quando a gente resolve dormir mais um pouquinho, não é 5, né? Então eu acordei e era 6:20 para 7, acho que era 6:40, nem me lembro mais. Eu sei que quando eu olhei, né, Deus me cutucou, ei, tu tem um compromisso muito sério com mulheres, né? E eu levantei e disse, gente, ainda bem que eu estou preparada. Ainda bem que eu estou organizada. E é isso que eu faço todas as noites com as meninas. O Vini
né? A gente tem toda uma rotina ali com elas. Então o Vini chega um momento depois que a gente dá janta, ele assume um pouquinho elas para eu organizar as mochilas. A mochila da Isadora pra creche, a roupa para botar de manhã e assim da Vitória também. A mochila dela, a roupa dela. Por quê? Porque imprevistos podem acontecer e eu me sinto muito pesada e muito mal quando eu não organizo. E é simples, às vezes é 2 segundos para arrumar uma roupa. Mas se eu fui para um compromisso e eu não organizei a roupa delas de manhã, eu me sinto tipo, pode ser que atrase amanhã de manhã, mas claro que eu respiro, volto, me conecto e penso, não, tá tudo certo. Mas para mim é muito importante e fundamental a rotina com a minha vida e com a vida da minha família inteira. Então, nesse momento, enquanto eu tô organizando essa roupa pro outro dia delas, eu só ouço gargalhadas, às vezes choro, né? Porque vocês sabem que os pais são diferentes de nós, né? Eles fazem umas brincadeiras e tem 2 princesas aqui, né? Eles fazem umas brincadeiras um pouco ousadas, às vezes, e acaba dando choro, né? Acaba uma querendo empurrar a outra e daí fazem malabares e fazem acrobacias que às vezes é melhor a gente não ver, né? Porque os olhos não vê, o coração não sente. Mas a gente se diverte muito. E com rotina, e dormindo cedo, né? Eu lembro quando a Vivi era menor. Era a Vivi, será? Era a Vivi, que eu fiz um curso, né? De sono, de inteligência emocional pra rotina de crianças. E aí tinha um videozinho, que daí antes de dormir a gente brincava, né? Ah, Dona Aranha subiu, cantava musiquinhas, fazia brincadeiras agitadas. E aí tinha um videozinho que mostrava como que a criança se sentia nessas músicas, nessas brincadeiras. Porque pra nós é apenas uma musiquinha, né? A Dona Aranha subiu pela parede. Mas na cabecinha deles, eles se enxergam subindo na parede. Se brincar que tem água, que tá dentro de um carro e tem água e tem jacaré, sei lá o que, né? Que aqui de noite a gente não pode brincar dessas coisas. Aqui, pelo menos, a gente não brinca de coisas que possam dar medo neles, né? Porque eles são diferentes de nós, eles são muito criativos. Nós, muitas vezes, fomos bloqueados e perdemos a nossa criatividade. E eles não. Então, quando eles brincam de algo, eles levam muito a sério. Ai, tem peixes, tem tubarões aqui. Eles estão enxergando mesmo. Então, é uma dica aqui. Cuidado, né? Isso eu policio muito o Vini, porque às vezes ele quer fazer umas brincadeiras, né? Ai, o chão é lava e correm e correm. Às vezes a Vitória brinca com os primos disso. Só que isso pra eles gera uma adrenalina muito alta e é mais difícil eles relaxar pra dormir para eles dormir depois. Então, cuidem com o que vocês falam, o que eles enxergam, né? De preferência que não olhem televisão antes de dormir, porque isso tudo produz algo muito forte dentro do cérebro deles e eles acham que é verdade. Para ter uma casa feliz, faça também das refeições um momento de diversão. Um jovem leitor que não estava se divertindo no jantar escreveu a uma psicóloga, tá? Isso é muito forte. Querida Abby, a mesa do jantar é um lugar para reclamações e problemas? Tenho 12 anos e eu estou doente e cansado de ter meu jantar perturbado com tanta conversa desagradável todas as noites. Sei que meus pais têm de resolver essas coisas, mas a mesa do jantar? Estamos apenas pedindo a eles que, por favor, nos deixem ter um jantar com uma conversa agradável. Abby compartilhou essa porção de sabedoria. E a psicóloga, assinado farto, tá? Aí a psicóloga respondeu para ele: querido farto, espero que esta carta lembre aos pais de fazerem as refeições um tempo feliz. Concentre-se no que você está comendo e não no que está comendo você. O que essa reflexão, essa carta aqui traz? O que a gente falou também naquela noite sobre o princípio da autorresponsabilidade. Ok, ele tem 12 anos, ele é uma criança, ele está no meio de uma mesa onde estão discutindo problemas, e quando eu li isso, eu muito me visualizei aqui na infância, mas a psicóloga fala para ele o quanto ele tem que ser responsável, autorresponsável pelo que ele decide ouvir, decide comer. Concentre no que você está comendo e não no que está comendo você. E eu creio que essa frase serve pra gente, para todos os nossos relacionamentos, as nossas conexões. Concentre-se no que você quer
e não no que os outros querem de você. Lembre-se, pais, mães, Papai Novo, alarico aí, mesa é sagrada. Deus pediu isso. Jesus ceiou com os discípulos. Nós temos a Santa Ceia. O momento da ceia, de ceiar, de comer, de sentar em família, deve ser sagrado. Deve ser um momento de paz, de gratidão e de amor. Deixem as discussões, a resolução de conflitos e de problemas para outro momento. Não traga esses problemas para dentro de uma mesa. Porque muitas vezes os filhos de vocês não vão falar para vocês, assim como esse menino não teve coragem de falar para os pais e falou para a psicóloga o que estava acontecendo. Talvez os filhos de vocês sejam pequenos e ainda nem falem, mas eles sentem. E sentem muito. Muitas vezes, vocês talvez não vão falar declaradamente. Vão falar em língua enrolada, em um dialeto de vocês. Mas as crianças de vocês, elas sentem. E eu falo com propriedade sobre isso. Eu me lembro quando eu tinha menos de 10 anos, né? Porque os meus pais se separaram com 10 anos, que no momento das refeições, o pai e a mãe, eles falavam uma língua deles. Eles falavam... E nós ficávamos perdidos. Eles passavam falando assim durante as refeições. E eu lembro que nós ficávamos assim... O que será que eles estão falando? E por mais que não fosse muitas vezes problema, eram coisas que a gente não podia saber, né? Porque senão eles iam falar em palavras no bom português. E eu me lembro do sentimento de me sentir sobrando na mesa. De me sentir não importante naquela mesa. Então, priorizem, principalmente, o momento à mesa, de ser um assunto que cabe a todos que estão na mesa. De conversar, de comungar, de se comunicar ali e se amar. Além de servir comida, sirvam, entreguem o amor. Os nossos filhos muitas vezes vão só ouvir, muitas vezes vão falar, muitas vezes não vão falar para nós. Mas eles precisam se sentir pertencentes, porque eles são. Eles fazem parte de tudo isso. Então, coloquem eles à mesa e aproveitem esse momento à mesa. E qualquer momento que vocês estiverem com seus filhos, de fazer com que eles se sintam importantes, porque assim eles são. Então, cuidem com o que vocês falam na mesa. Cuidam o que vocês comem e fazem os filhos de vocês comerem na mesa. Falando aqui em emoções, em sentimentos, em palavras, tá? Então fica essa dica aqui do querido farto, né? Muitas vezes as nossas crianças podem não falar para nós, não conseguir entender o que está acontecendo, e aí vem em formato de birra, em formato de choro, em formato de rebeldia, mas muitas vezes eles só estão pedindo um socorro. Ei, estou aqui, eu também quero fazer parte dessa família. Então façam eles se sentirem parte, porque eles são. E muitas vezes são eles que dão o brilho, a alegria da casa. Não deveria ser, mas é por eles que a gente cria energia não sei da onde. Não deveria ser, né? Mas a gente sabe que uma criança abrilhanta qualquer lugar que ela está. Então, eu vou ler o que a autora falou agora, né? Podemos aprender uma lição observando como e quando nosso Senhor Jesus ressuscitado falou a Pedro, o discípulo que negou 3 vezes conhecê-lo. Em vez de confrontar Pedro antes ou durante a refeição, Jesus esperou até depois da refeição. Ele deixou que a refeição fosse um tempo de refrigério físico e companheirismo agradável. João 21:15. Temos feito o mesmo em nosso lar? Quantas vezes a gente quer resolver ali, na hora, naquele momento? Toma lá, dá cá, né? Vai e volta. Mas olha o que Jesus fez. Jesus fez. 3 vezes, né? Por 3 vezes, Pedro resolveu não conhecê-lo, não estar com Jesus.
E Jesus, ao invés de confrontar Pedro, que estava ali sentado com ele entre os discípulos, ele resolveu falar com Pedro depois, a sós. Isso também é um princípio da liderança, né? Eu venho do mundo corporativo. Elogie em público, né? Fale com todos. É muito bom a pessoa que é elogiada ser elogiada na frente dos outros. Mas se é para criticar, não critique, né? Se é para criticar, dê sugestão. Mas se é para cobrar algo, se é para alinhar algo, alinhe no particular. Alinhe depois. E isso serve com os nossos filhos também. Isso serve com os nossos maridos. Cuidem para não discutir, falar coisas com o marido na frente dos filhos. Muitas vezes não é nada demais, não é uma briga, não é uma discussão, mas é algo sério que as crianças ainda não têm capacidade de entender e podem distorcer e muitas vezes se sentirem culpadas pelo que está acontecendo com o pai e a mãe. Poxa, se aconteceu isso, porque eles são muito criativos. Se aconteceu isso, a culpa é minha. Se sente rejeitado, se fecha e se fecha. Então, cuidem o que vocês falam na mesa ou em qualquer lugar da casa de vocês. Se tem um assunto sério para resolver com seu marido, resolva com seu marido, com a sua mãe, com seu pai, com quem for. Mas não resolva na frente dos seus filhos. Eles não têm discernimento para muitas coisas. Então, só fale na frente deles o que eles podem realmente ouvir. Pausa do coração. Estamos na metade das 10 marcas da afeição materna. Bem na metade. Você está tendo uma visão do plano de Deus para a sua relação com seus filhos e para como esbanjar amor por eles? Como mães que pertencem a Deus, nós oramos, provemos e brincamos. Pare agora e murmure uma oração. Peça a Deus que encha seu coração com mais amor por seus filhos. Com o amor que ora por nossos filhos e cuida deles. Um amor que ensina e treina. E um amor que ri e se diverte. Então eu termino hoje com esse pedido para vocês. Orem, peçam e entendam que sim, que nós temos muitas e muitas atividades e muitas responsabilidades. Mas se divertir também é uma delas. Não esqueçam disso. Se divirtam. Façam cosquinha com respeito, se eles estiverem gostando. Isso também é outro assunto, né? Muitas vezes a gente acha que cosquinha qualquer criança vai gostar. Mas não é assim. Principalmente as crianças que não têm a linguagem de amor toque físico. Muitas vezes elas não vão gostar. Meu marido tá despertando o celular em algum lugar para fazer alguma atividade, né? Porque ele tá pra lá e o celular tá aqui, ó. Então, cuidem dos filhos de vocês. Não saiam fazendo qualquer coisa para qualquer filho. Entendam os filhos de vocês, se divirtam. Orem para que Deus dê essa direção para vocês. Para que vocês cuidem, para que vocês zelem e para que vocês se divirtam muito com os filhos de vocês e cuidem dos mínimos detalhes. Arrumem uma mesa, levem um café na cama. Vitória ama um café na cama. Puxou por mim, né? Inclusive, vão fazer um café na cama. A Vitória já me falou que vão fazer um café na cama pra mim. Eu tirei, veio um trabalhinho da escola dela e eu tirei. Eu tinha que escolher o que eu queria. Era pro papai, né? Era dia dos pais. E eu escolhi no dia dos pais café na cama. Então, comemorando atrasado meu aniversário, né? Acho que eu vou fazer um café na cama e vou ganhar também. Então, cuidem dos pequenos detalhes. O amor, ele está em cada detalhe. Que Deus continue abençoando todos nós, cuidando das nossas famílias. Um beijo grande e fiquem com Jesus.